Boa noite! Gente, muito tempo que eu não fazia uma live, mas me organizei, consegui me organizar depois de tanta mudança na rotina. E hoje eu tenho uma convidada muito especial, que vou chamar ela aqui. Deixa eu ver se ela já está por aqui. Enquanto isso, a gente vai conversando com vocês. Então, eu tava com muita saudade de voltar a fazer as lives, quando de repente, eis que surge aqui a Sueli perguntando: e aí, quando é que a gente vai fazer a live? E ela teve que esperar um pouquinho até eu me organizar bem para ter um horário, né? Esse horário vai ficar fixo toda sexta às 10 da noite. Realmente é um pouquinho tarde, mas é o horário que eu consegui livre depois de terminar tudo, todas as coisas para fazer, para ter um tempo dedicado para vocês, para gente, né? E sempre eu vou trazer alguém para gente bater um papo legal, gerar conhecimento, divulgar o profissional, tá? Vou chamar ela. Ela já está aqui presente. Essa live vai ficar salva. Então, quem não assistiu hoje à noite tem a oportunidade de assistir Também. amanhã durante o dia. E olha Boa quem está noite. aqui. Boa Tudo noite. bem? Olha, Tá ouvindo direitinho, tá? O som tá tá, legal aí pra vocês? tá sim. Tá Ótimo, dando que para ótimo. escutar também? Tá ótimo aqui. Muito bom. Sueli, primeiramente, muito obrigada por ter aceitado o convite Eu que e agradeço. por ter me convidado também. Foi um Muito estímulo, que porque eu agradeço estava você também. eu sentia muita falta de voltar a fazer as lives, né? Mas com essa pandemia realmente mudou assim completamente minha rotina. E Eu como eu tenho criança compreendo. pequena, aí mudou a rotina dela também, mudou de todo mundo, né? Acho que mudou do mundo inteiro, quem não sofreu, né? Pois E é. aí consegui me organizar tudinho e Que agora bom, que bom. vou voltar aí às lives para a gente conversar, gerar conteúdo, gerar conhecimento nas pessoas também e promover também os profissionais, né? Então É é um isso aí, prazer. gente. Queria primeiro você se apresentar para a gente, tá? Falar um pouquinho de você, quem é a Sueli, e a gente começar o nosso bate-papo tranquilo aí sobre empoderamento feminino nessa época de pandemia. Vai lá, Sueli. Bom, meu nome é Sueli, sou do Maranhão, sou assistente social, especialista em direitos humanos, medidas socioeducativas, sistema prisional. E atuo como assistente social há muito tempo na área prisional. E no momento faço apenas consultoria, mas o assunto, o tema, que não é o meu, não trabalho com esse tema em si, mas é um tema que é muito bom de se é muito útil de se falar, muito necessário estar falando sobre, né? Porque quem não precisa saber o que é o empoderamento, por que ele precisa ser tão trabalhado e falado, né? E eu volto a agradecer o convite também. E por ter aceitado, na verdade, né? Porque quem te convidou primeiro fui eu, né? Que foi Foi. através da. Que na verdade não foi, foi através da Pátia, a Patrícia Ramos, lembra? Isso, Foi ela que lembro. disse assim, ó, Su, tem a Rê e tal. Eu digo, então tá bom, tá legal, vamos lá. Vamos fazer esta live, né? Pois é Pronto. isso. Volto. E na frente tem a mais, né, com a gente. Pois Bom, é, que venha Sueli, outra. é, então, o mundo mudou completamente, né? Todo mundo teve que, de repente, mudar toda a sua rotina. As Verdade, mulheres Rê. já vêm com uma sobrecarga de trabalho. Eu estava lendo antes de fazer a nossa live no site e de algumas estatísticas até do IBGE e fala que as mulheres isso uns 2 anos atrás, as mulheres têm uma carga de trabalho 3 horas a mais que os homens. Isso por quê? Porque além da carga de trabalho
de quem trabalha fora ou trabalha dentro de casa também, ainda tem o de cuidar das pessoas, né? Que pode ser uma mãe, um familiar, um filho, ou o próprio marido, e também as atividades domésticas. Isso a gente está falando em 2 anos atrás, né? E aí, com a pandemia, eu acho que isso ressaltou ainda mais. Por quê? Do meu ponto de vista, e aí a gente vai batendo essa bola. Ficou cada vez Porque mais. ficou mais puxado ainda, né? Porque ainda trouxe o trabalho de casa, o trabalho que era fora para dentro de casa. Então, quando você sai e trabalha, você deixa as coisas mais ou menos organizadas em casa. Aquilo fica parado, né? E aí, quando você está fora, você está dedicada. Quando você traz toda aquela carga de trabalho e concilia com a nova rotina, Ok. nossa, Bem-vinda, Ana Paula. triplica ainda, né? Já é 3 vezes a mais que o homem. Como é que você vê isso, né? Como é que as empresas têm reagido? Como é que você acha que poderia fazer para ter um empoderamento feminino numa época de pandemia que está todo mundo praticamente dentro de casa e que as obrigações aumentaram mais ainda? Será que isso não vai fazer esse cenário acabar privilegiando mais o sexo masculino, já que ele ele dentro de casa ele consegue executar suas atividades, tendo a figura ainda da mulher, aquela mulher doméstica que tem que conciliar tudo? Como é que você vê isso daí? Essa cultura, essa estatística do IBGE, tu falaste que é de 2 anos atrás. Mas a E gente sabe que é uma cultura, uma estatística de 2 anos atrás, mas além de estatística, é uma cultura passada da avó para a mãe, da mãe para as filhas, e normalmente são as mulheres que ensinam as próprias mulheres de que as tarefas domésticas são exclusivamente das mulheres. Olha, você vai se casar, mesmo que você trabalhe, o seu esposo também trabalhe, todas as tarefas domésticas com relação à educação dos filhos, com relação a tudo em geral, sempre fica com essa sobrecarga sobre a mulher. E nesse período de pandemia, como tu acabou de falar, sem dúvida nenhuma, essa sobrecarga aumentou. Mas, principalmente, a necessidade das mulheres de conversarem. Porque quando você conversa com o seu parceiro, porque relacionamento é a dois, né? Então, essa questão do empoderamento, quando a mulher ela começa a se empoderar, a entender o espaço dela na sociedade, a entender que essa questão do trabalho doméstico não é só dela, tem que ser dividido com aquele esposo, com aquele pai, que é um pai de família, ela precisa trazer esse empoderamento para o lar, para a casa dela. E nessa questão das empresas, que é o trabalho remoto, o home office, Rejane, a internet, ela nos facilita muita coisa. Facilita, mas pela questão da sobrecarga de trabalho, ela também Você tem feito trabalho remoto nesse período de pandemia? sim, Trabalha remotamente? Eu não sei o que as empresas estão fazendo com relação ao trabalho remoto. Por quê? Como eu sou funcionária pública, desde que iniciou a pandemia, por trabalhar em escola, eu fiquei completamente sem fazer nada na questão do meu trabalho da escola. Em contrapartida, eu tenho amigas minhas que não puderam parar, que precisaram trabalhar remotamente, mas que isso acabou gerando um certo problema mental, ansiedades, depressão, o sistema nervoso de uma mulher que fica sobrecarregada do trabalho home office e do trabalho doméstico, ele acaba sendo abalado, quer você queira, quer não. Então, o que a empresa tem feito com relação que eu vi, pelo que eu percebi com relação às minhas colegas, ele diminuiu, vamos supor, o trabalho era de segunda a sexta-feira, aí você vai trabalhar remotamente até quarta, ou vamos fazer
essa escala de trabalho um dia sim e outro não. Mas, de qualquer forma, naquele dia que você não trabalha, mesmo que remotamente, você trabalha em casa ao dobro, como tu acabou de falar. É aquela roupa para lavar, é o filho que precisa fazer atividade online, que é outra coisa, é outra sobrecarga que ficou principalmente com nós mulheres. E eu falo isso por experiência própria, porque eu tenho meus filhos que estavam estudando online, e normalmente quem fica com essa criança que estuda online? Somos nós, mulheres. Você tem filho? Tem, né, gente? Tenho, uma de 10 anos. Mas não está em idade escolar, né? Não, mas tem a atividadezinha da creche, que ela continua online. E a gente, conversando com meu marido, a gente optou por continuar, até porque ela sentiu muita falta. Gente, ela é pequenininha, mas ela sentiu muita falta. Falava muito da tia, e é incrível como as atividades que a gente faz, como estimula eles. Então a gente resolveu não parar, mas é muito difícil conciliar, fazer muito certinho com reunião e criança dessa idade às vezes não para, né, para assistir uma aula, não entende muito. Então tem dia que dá saudade, ela começa a chorar e aí não quer assistir. Tem dia que ela é super participativa, mas a gente vai fazendo sem muita cobrança, sabe? Nem da parte dela, nem da parte da gente. Até por ela ser pequena ainda, né? Ela é muito pequena, mas ela sente muita falta e a gente optou por ficar. E realmente tem uma sobrecarga maior quem tem filho nas mulheres, até pela própria criança, né? Que exige mais mesmo da mãe, né? Desde o Sempre. nascimento, né? A gente, por mais que o pai seja participativo, que assuma o seu papel de pai, que não é ajudar a esposa, mas ser pai, né? Fazer o seu papel de pai. Mas a criança depende mais realmente da mãe, porque tem a questão da amamentação, do vínculo ali, né, da criança. Dizem que a gestação da criança termina, parece que 9 meses, 6 meses depois que ela nasceu. Verdade. Então, esse vínculo realmente é maior, dá uma sobrecarga maior, mesmo o pai presente. Aqui a gente revezava conforme as reuniões, né? Mas tem aquela questão, até da casa ainda tem uma sobrecarga na maioria das famílias, porque é o que você falou, os nossos pais ainda da nossa geração ensinaram as meninas a cozinhar, a arrumar a casa, e os homens são completamente poupados disso, né? A gente ainda vê muito isso, mas tem um movimento diferente hoje em dia de trazer os meninos até para participar mais, né? Por isso que isso tem que ser trabalhado nos lares. Trabalhado nos lares, trabalhado de uma forma bem didática nas escolas, uma forma pedagógica para que não haja essa distinção de gênero com relação a nada. A gente está falando aqui, trazendo muito para essa questão do lado doméstico, mas essa questão do empoderamento feminino, ela vai muito além das nossas casas. Vai para o nosso trabalho, né? Vai para as nossas relações de amizade mesmo. Né? Então, existem, além do empoderamento feminino, existem a cultura, e a gente precisa desconstruir essa questão de que ainda existe muitas mulheres que são machistas, que consideram até as nossas falas desnecessárias, que não, a gente tem que fazer mesmo, é a nossa obrigação, a gente tem que cuidar dos nossos maridos. Sim, nós precisamos sim cuidar dos nossos maridos. E os nossos maridos precisam cuidar disso. E a gente precisa cuidar disso também, né? Eu não sei se você já ouviu isso, mas eu já ouvi, sabe? Você tem que cuidar do seu marido. Você me diz a mesma coisa a ele. Aí, numa roda mesmo, assim, conversando. Mas a gente tem que cuidar do nosso marido. Mas você tem que ter também que o nosso marido tem que cuidar da gente. Tem que cuidar dos nossos filhos. É uma relação conjunta, não é uma relação de uma pessoa só. É um conjunto. Né? Aí, mais alguma coisa? E é isso aí, Jobert. O povo tá entrando e saindo, viu? Fazer perguntas aí para mim, para Rejane. Pronto, pode ficar à vontade. É interessante isso. Sueli, eu acho, assim, né, pelas experiências, eu acho que muita empresa vai mudar,
tem a ONU parece que tem alguma coisa relacionada a isso, ao empoderamento feminino, né? No qual as empresas têm que estimular até as mulheres a promover cargos de liderança para as mulheres dentro das empresas. Tem algumas ações voltadas para isso. E a pandemia, né, como a gente estava conversando, ressaltou essa questão da sobrecarga maior das mulheres. Mas também a gente vê cenários muito divididos. A gente vê agora casos que a maioria, né, das pessoas que trabalham na área de saúde são compostas por mulheres. E Verdade, provavelmente, eu vi esses dados também. e provavelmente a maioria também deve ter alguma família já formada. E aí o homem se vê dono do lar, né? Tendo que conciliar o trabalho, casa e crianças. Muitos tomaram essa decisão, né? E até porque por necessidade para a mulher sair. Então, a mulher sai principalmente da área da saúde, né? Sai como o herói, como estão colocando, né? A força ali. E os homens começam a ficar em casa tomando conta, né? Dentro da caverna. A mulher foi à caça e os homens ficaram na caverna cuidando da cria e da caverna. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê estatísticas crescendo sobre violência doméstica, né? Com as mulheres vítimas. Justamente por conta Como dessa. é do confinamento? Como é o que você imagina como vai ser o cenário daqui para frente pós-pandemia? O que você, eu acredito que não tem ainda estudo, né, uma estimativa, né, um conclusivo sobre a estimativa de como é que vai ser esse cenário de empoderamento, de relações familiares, de divisão de tarefas no trabalho e em casa. Mas o que você pensa a respeito disso e sente? Você acha que essa pandemia ela vai trazer um impacto mais positivo do que negativo, mesmo tendo esse aumento de violências contra as mulheres, ou não? Você acha que pode impactar de maneira muito mais negativa do que positiva? Ela pode impactar tanto de maneira negativa quanto positiva, Mari. E já está impactando. Por quê? Aqui, estou falando aqui de acordo com os dados daqui do Maranhão. O Sim. índice de violência, ele aumentou. Mas, em contrapartida, as denúncias diminuíram. Isso, de acordo com a Casa da Mulher Brasileira, são fontes seguras, na verdade, né? Então, esse número aumentou e as denúncias diminuíram. Significa o quê? Que as mulheres continuam apanhando, muitas mulheres continuam sofrendo da violência doméstica, mas por medo de permanecerem com o agressor, elas não denunciam. Pode ser positivo porque, mesmo que nesse período de pandemia que aquela mulher ficou em casa, sofrendo essa violência, provavelmente ela deve ter o acesso a alguns números de denúncia, algumas formas de procurar ajuda. Talvez algumas mulheres pós-pandemia possam procurar essa ajuda, porque a ajuda tem. Existem aí grupos para casos que acompanham essas mulheres depois de saírem da casa desse agressor, das medidas protetivas. Então, eu acredito que nessa questão da violência, porque as ações continuam acontecendo, a violência continua acontecendo, mas em contrapartida, o trabalho para combater ela, ele não parou em momento nenhum durante a pandemia. Muito pelo contrário, ele se intensificou justamente por conta disso. Aqui no estado do Maranhão, eu não sei o número dessa lei que ela foi implantada recentemente, não me lembro. Mas o governador, ele sancionou a lei que nos condomínios fechados, os vizinhos que não denunciarem casos de violência, eles vão ser multados, vão sofrer, né, por conta disso. Porque antigamente, quando tinha as violências nos condomínios, quando ligavam para o 180, 190 para o caso de violência doméstica,
eles não permitiam que a polícia entrasse nos condomínios. Muitos casos de violência não foram resolvidos por conta de que a polícia era impedida de entrar. E porque já ouviu aquela velha frase que diz em briga de marido e mulher, a gente não mexe a colher? Frase mais banal que existe, porque essa não tem, né? Porque se você vê alguém sendo agredido, você não fazer nada. Tira total a responsabilidade da pessoa de agir como sociedade, né? Como humano também. Exatamente. Né? Uma pessoa em perigo e não denunciar. Então, por conta disso, foi sancionada essa lei que o vizinho que ouvir aquele grito, aquele pedido de socorro e não procurar denunciar, não procurar ligar, não procurar ajudar aquela pessoa, ele vai sofrer as penalidades. Então, eu acredito que vá sim, pós-pandemia, essa questão da violência doméstica, ela vai diminuir, porque as mulheres, apesar de estarem aí em isolamento social, elas estão tendo essa informação através da internet no celular, quando aquele agressor não está ali próximo dela, com certeza, porque está sendo muito divulgado no Instagram, no Facebook, em todas as redes sociais. Pois é, então eu acredito que sim, que vá melhorar, que a gente vai conseguir combater essa problemática. E eu acho, não sei se você concorda, mas eu acho que as pessoas ficaram mais solidárias também, né? E eu acho que tá um movimento mesmo de se envolver, né? E essa lei vai aumentar mais isso, porque vai tornar obrigatório a pessoa se envolver numa questão dessa de violência, né? E aí, eu lembro você falou de um ditado, mas também tem um paradigma muito grande, um preconceito, né? Em relação à denúncia, porque geralmente quando a pessoa vê uma agressão, não sei se você já reparou, a agressão contra as mulheres dentro de casa, aí a pessoa tem ela deveria acionar, né, um canal da polícia, para fazer a denúncia e essa mulher ser socorrida. E aí o que acontece é que muitos pensam assim, não vai adiantar nada, porque depois que passar, vão fazer as pazes e vai voltar, né? A pessoa já tem um preconceito no sentido de saber o que já vai acontecer, né? Ela já determina algo que vai acontecer, que na verdade ela não sabe o que vai acontecer. Em vez da pessoa pensar, nossa, vou ajudar porque pode acabar ocorrendo uma fatalidade, não, a pessoa pensa o quê? Não vou me eximir aqui, vou fechar meu ouvido, porque depois vai voltar e vai ficar tudo bem. Mas isso tem todo por trás, todo um problema emocional construído lá atrás, né, que faz com que muitas mulheres acabam voltando. Mas não cabe à pessoa que está escutando ali definir o que vai acontecer. É como se a pessoa já estivesse decidindo pela pessoa o que vai acontecer, né? E isso impede que muitas mulheres continuem, que possam diminuir essa agressão e também evitar, se a pessoa denunciasse, evitar também muita fatalidade, que tem muitas mulheres que acabam falecendo vítimas de agressão, né? Feminicídio, né? Que tem aumentado, é outro número drástico que tem aumentado muito aqui no estado do Maranhão. Basicamente, quase todos os dias nós temos casos de feminicídio. Acho que a nível nacional, né? Essa violência continua acontecendo. É o que gera a violência doméstica, normalmente ela termina com o feminicídio, se não a separação, o feminicídio. Então, quando essa mulher é vítima de violência, nesse caso aí que falou que as pessoas têm esse preconceito de que aquela mulher que ela apanha, a gente vai denunciar, eu vou tentar ajudar ela, mas no final ela vai ficar contra mim, vai voltar para o marido dela e vão viver um mar de rosas. Cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa e cada pessoa sabe o porquê dela estar vivendo aquela situação. A gente não pode dizer que as ações que são feitas com relação à violência doméstica, elas são 100% efetivas, porque tudo demanda dinheiro,
tudo demanda bons profissionais, e tudo que demanda dinheiro do governo, eu acredito que tu saiba como funciona, né? Se é dinheiro do governo, já vem para aquilo, para aquela ação, mas para aquela outra ação ela já não tem. Por quê? Quando a mulher ela é mantida pelo agressor dela, e quando ela vai buscar a ajuda, tem que ter todo um processo para que aquela mulher possa continuar a se manter. Ou ele vai manter, né? Porque às vezes esse agressor ele vai preso e essa mulher que o único que financeiramente. Isso, então tudo isso tem que ser pensado, tudo isso tem que ser analisado, tudo isso tem que ser trabalhado. E as pessoas pensam que ela está ali porque é por amor. Só ela sabe como ela está destruída mentalmente, espiritualmente, psicologicamente. Né? Então acho que esse pré-julgamento é que às vezes prejudica o trabalho nessa questão. Por isso essa lei foi sancionada, por isso ela foi. Espero que outras venham ainda para ajudar ainda mais a vida de muitas mulheres que vivem esse dilema triste. Isso no geral, que ações você acredita que podem ser eficientes aí para esse empoderamento feminino nesse novo cenário que a gente está vivendo? Olha, existem mulheres em várias situações sociais, em vários níveis da sociedade. E quando a gente fala de empoderamento feminino pós-pandemia, eu tenho que pensar desde aquela mulher que é a lavradora, até aquela mulher que ela é a dona de uma empresa, que ela ocupa um alto cargo executivo, porque às vezes, independentemente do cargo que você ocupa, se você é uma mulher de uma classe alta, às vezes você vê uma mulher de classe alta de salto alto e ela não é uma mulher empoderada. E às vezes você vê uma mulher que está numa classe lá mais baixa, fazendo um serviço ali, às vezes de limpar o chão ali, de quebrar um pouco, e ela é uma mulher empoderada, porque a questão do empoderamento feminino, ela é uma questão de autoconhecimento, autorrealização, né? É todo um processo, né? Assim, se a gente soubesse realmente como funciona o trabalho do empoderamento feminino, Rejane, nós começaríamos a conversar com os nossos filhos e as nossas filhas desde pequeno, para que eles começassem a respeitar e a tratar as mulheres em todos no geral, de forma igual, a equidade. Então, quando tu pergunta o que pode ser feito pós-pandemia nessa questão do empoderamento feminino, isso vai da empresa, isso vai do trabalho público. Lembra que tu falou no começo que a maioria das mulheres, que está trabalhando aí no combate ao Covid, que são linha de frente, eu li, não me lembro qual foi a fonte, que são as enfermeiras, a maioria são mulheres, e é verdade, né? A maioria são mulheres. Mas esses dados são divulgados assim, aleatoriamente, mas não tem nada assim voltado para que realmente essas mulheres, essas enfermeiras, elas possam se sentir empoderadas, valorizarem o trabalho delas. Dizer, a maioria é enfermeira, não tem uma propaganda que seja falada sobre isso, não tem um jornal que fale sobre isso, não tem uma revista que tenha feito uma reportagem com relação a isso. Então, tudo isso é empoderamento feminino. Eu estou conversando aqui contigo sobre empoderamento feminino, mas se eu tiver alguma coisa me frustrando, me abalando, algum problema, aquilo já vai abalar o meu... Já me abala. Então, já vai... Hoje eu posso estar aqui bem feliz, bem empoderada, aqui fazendo vários projetos. Amanhã eu já não vou estar mais assim. Então, o processo de empoderamento feminino, ele tem que ser contínuo, é todos os dias. É eu te empoderando, é você me empoderando, é a gente empoderando outras mulheres, é as nossas filhas, as nossas sobrinhas, as nossas colegas de trabalho, a minha mãe, né? Até a minha mãe eu preciso empoderar, porque minha mãe tem 60 anos e ela tem aquela coisa arcaica ela tem aquele pensamento meio machista. Então, pós-pandemia, o empoderamento existem tantos canais do YouTube que agora eu sigo, assim, que eu vejo assim, nossa, eu fico impressionada como as mulheres estão tendo lugar de fala. Nesse momento, nós mesmos estamos aqui ocupando um lugar de fala, nós temos 2 aqui que estão conosco, mas é importante. Mas sabe?
Então, eu acredito que o empoderamento pós-pandemia ele vai continuar aí com mais forças ainda, porque o movimento tem crescido. A gente está trabalhando muito para isso. Eu, você e muitas mulheres. Certo. Tem uma diferença, Sueli, que geralmente as pessoas confundem muito, né? De empoderamento e equidade de gêneros, né? Eu entendo que para ter uma equidade de gêneros, você precisa ter primeiro o empoderamento, né? Mas o empoderamento por si só não vai promover a equidade, né? Porque acho que a equidade, os dois requerem ações não só da própria pessoa, né? Mas são ações que são sociais mesmo, né? Tem que ser comunitária, né? Tem que ter, como você falou, envolvimento de escola, de empresa, de legislações também, né, dos governos se envolvendo e É promovendo verdade. esse empoderamento e essa equidade. Pois é. Mas o que seria bem assim, para as pessoas entenderem essa diferença? Você pode explicar para a gente de equidade de gênero e empoderamento feminino? Quando fala assim, equidade de gêneros, a gente fala de oportunidades iguais para homens e mulheres. Eu vou, por exemplo, tem uma vaga de uma empresa, tem uma vaga para professor, pronto, o que eu lembrei agora no momento. Aquela vaga de professor é R$ 3.000. Vai eu e Paulo. Paulo é o nome do meu esposo, botei agora o nome dele aqui, foi o que eu lembrei também. Vai eu e Paulo tentar ocupar essa vaga. Eu tenho meu diploma aqui todo bonitinho, o Paulo tem o diploma dele lá todo bonitinho. Aí quando nós vamos fazer aquela entrevista, por questões de gênero, porque eu acho que Paulo, por ele ser homem, ele vai, a vaga é preferível dele, mesmo que eu tenha lá o diploma bonito, mesmo que eu tenha muitos cursos, Paulo ficou, mesmo sem ter cursos, por quê? Porque Paulo é homem e aquela vaga fica mais propícia a Paulo. E isso é desigualdade. Então, se fosse diferente, poxa, a vaga está aqui, vocês estão concorrendo em níveis iguais, então tá aqui, a vaga é sua, Sueli. Então, isso é equidade. Equidade é oportunidade igual tanto para homem quanto para mulher. É isso que a gente procura. Equidade de gênero, oportunidades iguais. Todos os campos possíveis. Lugares de fala. E empoderamento feminino, eu sei o que é, e tu sabes o que é também o empoderamento feminino. Quando a gente começa esse processo de empoderamento feminino, não é fácil. Não é fácil porque a sociedade e as pessoas ao nosso redor, elas não nos ajudam, né? Por exemplo, quando eu comecei a estudar sobre as mulheres, a perceber como a nossa vida enquanto gênero feminino é difícil, aí eu fui vendo as outras mulheres de uma forma diferente, Rejane. Eu trabalhava e eu chegava em casa cansada e eu ia fazer tudo e eu fazia, era minha mãe, a minha responsabilidade, meus filhos, meu marido, meu serviço, e eu tenho que dar conta de tudo e eu não pedi ajuda de ninguém. Porque eu achava que aquilo ali, eu fui ensinada assim desde pequena, é tua responsabilidade. Mesmo que você faça fora, você é obrigada a fazer dentro e você não tem que pedir ajuda de ninguém. Você não pode pedir ajuda do teu marido, porque o teu marido pode ficar sentado. Aí você vai. E quando eu fui entendendo essa questão do empoderamento, de conversar, de dizer, olha, não é assim, eu não quero que seja assim, eu não vou aceitar mais que seja assim, que eu fui mesmo dizendo, eu posso falar, eu preciso pedir ajuda, eu não preciso fazer isso só. Aí muitas coisas foram mudando. Eu era uma mulher muito envergonhada. Eu falava tudo no meu serviço, as pessoas mesmo, acho que há uns 5 anos atrás, eu jamais ia estar aqui fazendo uma live, nunca. Deus me livre na minha vida, tá falando. Pois é. Então, isso é um processo de empoderamento. A gente vai, sabe, desconstruindo tanta coisa na cabeça da gente como mulher. Eu nunca imaginei fazer uma faculdade. Agora eu estou tentando tirar a habilitação, que é um outro processo também, de ver se eu vou conseguir. Aí, não, porque mulher no volante é um perigo constante. Sabe o que foi que eu ouvi uma vez quando eu estava
Aí o rapaz falou, o carro gritou lá pra mim assim, vai pilotar fogão, que isso aí não é pra ti não. Aí eu disse, oi? Agora mesmo é que eu vou, porque eu sou uma mulher empoderada e eu consigo. E aí a gente vai conseguindo e vai dando forças para outras mulheres empoderar-se. Ter a certeza de que elas conseguem fazer qualquer coisa que elas quiserem, independente do sexo, independente do gênero. E eu acho que todas nós temos alguma... Quando a gente começa esse processo, todas nós temos alguma lembrança com relação a isso. Todas nós temos algo assim, olha, isso aqui, quando me disseram que eu não podia, eu fui lá e disse, eu vou fazer. Todas nós. É verdade. Eu lembrei de duas coisas quando você falou desse preconceito, né? Eu lembro uma vez quando eu fui fazer supermercado, quando eu fui morar sozinha, e aí eu fui fazer um supermercado normal, né? Comprando as coisas de casa, e aí parou dois rapazes, né? Acho que mais ou menos da minha idade, e eu tava passando pela parte de limpeza. Aí eles pararam e falaram, você que é mulher, qual a melhor marca de vassoura para eu comprar? Você tem obrigada a entender de vassoura, sabe? De marca. Aí oi? Aí eu falei, olha, desculpa, mas nunca peguei vassoura na minha vida. Mentira, lógico, né? Mas eu falei assim, não, gente, que isso, você é obrigada? Não, desculpa, mas desconheço. Eu ia até pedir ajuda para vocês. Pois é, diga assim, nossa, como é que pode, né? Mas é isso, a gente tem que, sabe, construir continuamente aí. Você falou um negócio que eu acho que vai mudar muito a nosso favor em relação à equidade de gêneros, né? Saindo um pouquinho, que é promover a mesma oportunidade, né? Tanto para o homem quanto para a mulher. E aí a gente vem de um tempo que falam que, não, esse serviço é para homem porque precisa de força, né? Esse serviço é para homem porque precisa. E aí, ao mesmo tempo, a gente com essa pandemia parece que alavancou a parte de informática, a parte de automação dos processos para evitar que tenham pessoas expostas a risco e direto, por exemplo, em áreas operacionais, né, em alguns locais. Eu acho que esse avanço da tecnologia vai dar mais oportunidade tanto para mulheres quanto para homens para exercer certas atividades que antes eram totalmente braçais e classificados como masculinas, automatizando, isso dá a possibilidade das mulheres também fazerem, né? Pois é. Eu lembro de uma situação que fomos pegar o ônibus, eu estava com meu filho, caçula, aí ele tomou um susto, eu também, mas o que foi, filha? Ele, mamãe, é uma mulher dirigindo, meu Deus. Eu achei, para você ver, né, como as crianças se assustam quando as mulheres começam a ocupar espaços que normalmente é ocupado por homens. Então, na verdade, é o feminismo ocupando espaço. Isso daí não é o empoderamento, é o feminismo que está aí lutando pela igualdade. É outra questão, essa questão do feminismo, que o povo pensa que feminismo é um monte de coisa e nem é. Tem gente que tem aí todo um conceito todo errado sobre o feminismo, mas deixa para a próxima. Para a próxima, boa oportunidade da gente quebrar os paradigmas aqui, né, Sueli? Pois é, vai ter os conceitos errados aí, mas... É verdade. Sueli, olha, foi um prazer enorme. A gente está pegando os 40 minutos e aí eu tenho receio de cair a ligação sem antes te dar um muito obrigada, gratidão mesmo por você ter participado. A gente tá se conhecendo, né, virtualmente. Pois é, foi um prazer também. Grata por você ter aceitado também, né, ter feito a live também. Muito obrigada também. Gostei demais. Eu também gostei muito. Acho que você tem total liberdade para a gente fazer outras também, com outros temas, né? A gente pode trabalhar muito essa parte de quebrar paradigmas, adoro isso.
Eu acho que tudo que eu posso oferecer é levar conhecimento para as pessoas, divulgar o profissional, e essa parte de quebrar paradigmas é fundamental para gerar conhecimento nas pessoas. Muito obrigada mesmo. Essa live vai ficar disponível, então amanhã as pessoas vai ficar 24 horas aqui, então as pessoas podem acessar e podem assistir também, tá bom? Tá ok, E Rejane. muito obrigada. Até a próxima, a gente vai conversando Até e a agendando. próxima. Boa noite aí para vocês. Boa noite, Rê. Obrigadão mesmo. Boa noite, nada, eu que agradeço, viu? Um abraço enorme. Outro Tchau. para ti também. Tchau. Tchau.